Bom dia, meus amigos e irmãos. Eu quero, neste momento, dar início à série de meditações da palavra que foi pregada no último domingo aqui na Família da Fé, no dia 28 de abril de 2019. E quero estar ainda falando a respeito do poder da ressurreição. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 10, ele disse que queria conhecer Jesus e queria conhecer o poder da sua ressurreição. E para isso ele considerou tudo que ele tinha como perda. Ele era um homem extremamente religioso, ele era um homem notável entre os seus contemporâneos, um fariseu que conhecia a lei de Deus e cumpria os mandamentos a ponto de perseguir a igreja, inclusive também, acreditando que a fé em Cristo era uma heresia ao judaísmo, mas ele teve um encontro pessoal com Jesus e por isso ele, que era perseguidor da igreja, passou a ser um homem de fé, um dos principais pregadores da fé em Jesus Cristo. E não somente ele conheceu Jesus, mas ele queria conhecer mais desse Deus e queria conhecer o poder de Deus que foi expresso na ressurreição de Jesus Cristo. É isso que ele fala então em Filipenses capítulo 3, versículo 10, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Mas a sequência da fala dele eu quero participar, eu quero ter a comunhão dos seus sofrimentos e estar conforme a Jesus na sua morte. E aí então tem exatamente esse significado. Para haver uma ressurreição, para nós experimentarmos o poder da ressurreição, precisa haver uma morte primeiro. A ressurreição vem depois da morte. E Paulo, nesse texto, a partir do versículo 5, quando ele fala a respeito da morte, ele falou que ele morreu para si mesmo. Ele morreu para a sua fama, para a sua honra entre os seus contemporâneos, entre os religiosos, entre zeloso de Deus, que ele era reconhecido. Ele deixou toda essa fama, tudo que era lucro para ele, ele considerou como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, o seu Salvador e seu Senhor. E aí ele queria se aprofundar mais no conhecimento de Deus, conhecer esse poder da ressurreição, mas para isso ele tinha que passar por alguns sofrimentos. Então ele diz: conhecer a comunhão dos seus sofrimentos e estar com ele conforme na sua morte. E é exatamente essa situação que então, no último vídeo que nós falamos da meditação, eu falei a respeito de Colossenses capítulo 3, quando o apóstolo Paulo fala a respeito disso a partir do versículo número 5. Ele disse: fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, a idolatria, a avareza, a vil concupiscência, o desejo maligno, também a ira, a cólera, a blasfêmia, a gritaria, a arrogância, a linguagem obscena do falar, a mentira. Então, o apóstolo Paulo, ordenando à igreja aqui em Colossenses, capítulo 3, versículos de 5 até o versículo 9, ele fala exatamente dessa situação. Para conhecer o poder da ressurreição, precisa mortificar os feitos do corpo. É uma decisão que nós temos que tomar de não mais nós vivermos, mas Cristo viver em nós. É claro que se nós estamos praticando a mentira, a gritaria, a arrogância, a vaidade, a prostituição, a paixão lasciva, a impureza, a idolatria, a avareza, se nós estamos com esses pecados em nós, então Cristo não pode habitar em nós, porque a santidade de Deus não pode morar com o nosso pecado. Então, por isso, se nós nascemos de novo, se nós entregamos a vida a Jesus Cristo, se nós queremos conhecer a Cristo e ser achado nele e conhecer o poder da ressurreição, precisamos, nessa palavra de Colossenses 3, versículo 5, fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. Quando nós tomamos a decisão de fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, abrimos mão da mentira para andar na verdade, abrimos a mão da prostituição para viver na pureza, abrimos mão da ira, da avareza, da gritaria, da blasfêmia, para andar em misericórdia, para andar em temor a Deus, para andar em santidade ao Senhor. Certamente nós podemos conhecer a Jesus Cristo, porque não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. E esta palavra que o apóstolo Paulo falou em Gálatas 2:20 também. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então é esta posição que nós precisamos ter, fazer morrer a nossa natureza terrena para que Cristo possa habitar em nós. Como também o próprio Senhor Jesus Cristo fez. Quando ele estava no Getsêmani, ele estava ali numa grande agonia
estava com medo da morte, com essa agonia, e ele disse assim para Deus naquela oração, falou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. E assim é que Jesus obedeceu à vontade de Deus e abriu mão da sua própria vontade, que a vontade dele não era passar por aquele sofrimento. E assim também, nós temos que tomar decisões a cada dia de fazer este sofrimento, de abrir mão da nossa própria vontade. E é isso que fala o apóstolo Paulo em Filipenses 3:10. Estar conforme os sofrimentos, ter a comunhão nos sofrimentos de Cristo. Ou seja, sofrer por causa que está abrindo mão da carne, para não fazer a sua própria vontade, mas a vontade que vem de Deus. À medida que nós tomamos essa decisão de viver a vida de Deus em nós, certamente vamos conhecer a Cristo. E o poder da ressurreição vai estar livre para fluir no nosso interior, para trazer cura, trazer restauração e operar sinais e prodígios em nome de Jesus Cristo, para que outras vidas, a começar na nossa família, sejamos atingidos pela glória, pelo poder, pela autoridade e pelos milagres de Deus. Então que Deus te abençoe para que você possa estar tendo a comunhão nos sofrimentos de Cristo, no sentido de abrir mão da sua própria vontade, e possa então estar conforme Jesus Cristo esteve na sua morte, morrer para os pecados, para viver para Deus uma vida gloriosa, uma vida de poder e autoridade, uma vida que experimenta a ressurreição, a vida em abundância por meio de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe a caminhar nessa direção e conhecer esse poder de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém.